Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor nesta hora, por esta palavra gloriosa que Ele traz aos nossos corações. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus, entre com muita alegria no coração para receber a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Seja bem-vindo no canal, grata a Ti por ter crido nesse canal, nessa obra que o Senhor colocou nas mãos da serva, por esta obra maravilhosa que o Senhor colocou para me trazer a palavra todos os dias, a oração, louvor ao coração dos meus irmãos. Grande e poderoso é o Senhor, Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades, sabe que nós precisamos e Ele traz na hora certinha. Ele sabe que a palavra é viva e eficaz nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos aí orar ao Pai Nosso, mas primeiro de tudo, você entre com muita alegria no seu coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe sua vida, em oração pela sua vida, todos os dias. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Vamos no ID, na mesma fé, na mesma concordância. Deus proverá na nossa vida. Assim, caminhando juntos, não importa qual seja a sua religião. Eu não prego religião, eu não prego placa de igreja. Eu prego Jesus fez, faz e sempre fará. Ele continua vivo, Ele continua operando as proezas maravilhas dEle. Eu estou aqui para falar dEle, do Abba Pai, do Criador do céu e da terra, aquele que enviou seu Filho na cruz por amor a nós ainda pecador. E Ele enviou aquele sangue precioso. Alguém já fez isso por mim, por você alguma vez? Não, só Jesus. Então eu vou falar dEle, porque Ele é merecedor de que nós fale dEle, das grandezas, das maravilhas, do Evangelho, dos estatutos, o legado que Ele deixou para conosco. Aqui para aumentar a nossa fé, para saber que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da nossa vida e dos nossos projetos, da nossa família, do nosso casamento. Ele está no meio de todos nós que cremos, acreditamos, buscamos Ele, tenha fé, confessando Ele como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo Ele como o caminho, a verdade e a vida, e aí juntinhos somos mais fortes, em nome de Jesus. Estou falando dEle. Eu te apresento Ele nesta hora, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que é gloriosa. Em nome de Jesus. E hoje nós vamos para Malaquias, capítulo 3, versículo 18. E o refrão da palavra vai falar assim: diferente para fazer a diferença. Olha que forte. Diferente para fazer a diferença. Olha aí, não vamos continuar fazendo a mesmice, sempre as mesmices. Não, nós vamos ter que ser diferente para fazer a diferença. Glória a Deus, aleluia, que forte. Vamos aí, então nós vamos para Malaquias, capítulo 3, versículo 18, e o que vai falar na palavra, diferentes para fazer a diferença. Forte, hein, meus irmãos? Vamos para o versículo 4, o versículo 18. Então vereis outras vezes a diferença. Então vereis outras vezes a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha que forte. Meus irmãos, é forte. Quando Deus te colocar alguma coisa nas suas mãos, quando Deus te chama, não rejeita não. Olha o que Ele vai falar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos prestar atenção, não deixe ninguém tirar seu foco não. Deixa para falar depois, amém? Aleluia. Vamos aprender que nos fomos chamados para fazer a diferença. No meio de uma geração corrupta e perversa. Pois é o
próprio Senhor quem estabelece a diferença que existe entre o justo e o injusto. É o próprio Deus. Entre o que serve a Deus e o que não lhe serve. Forte, hein? Vamos continuar para nós entender. Na antiga aliança, o Senhor escolheu o povo de Israel para ser diferente de todos os demais povos da terra. Em Êxodo capítulo 19, versículo 4 até o 6, na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja, a qual é constituída de pessoas de todos os povos, raças, línguas e nações que creem em Jesus Cristo como o Filho de Deus, para elas fazerem a diferença como luz do mundo e sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13 até o 16. É forte, né, meus irmãos? Meus irmãos, entendeu a mensagem que o Senhor está trazendo no coração dos meus irmãos? Eu vou repetir. Em Êxodo capítulo 19, versículo 4 até o 6, na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja, a qual é constituída de pessoas de todos os povos. Preste atenção. De todos os povos. Raças, línguas. Olha como o Senhor não faz diferença. Raças, línguas, nações que creiam em Jesus Cristo como Filho de Deus, para elas fazerem a diferença como luz do mundo e sal da terra. Meus irmãos, entendeu a mensagem? Forte, hein? Vamos continuar. Aleluia. Aleluia. Em Êxodo, capítulo 8, versículo 23, o próprio Senhor deixou claro para Faraó que os israelitas, o seu povo, era diferente do povo egípcio. Pagões, dizendo, diferente do povo egípcios, pagões, dizendo, e porém separações entre o meu povo e o teu povo. Olha aí. O Senhor falou para Faraó que os israelitas, o seu povo, era diferente do povo egípcio e pagão, dizendo, e porei separações entre o meu povo e o teu povo. Na nova aliança, a igreja do Senhor é reconhecida nas Escrituras como Israel de Deus. Em Colossenses, em Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 6, versículo 16. Paulo afirma que a igreja do Senhor é formada por um povo exclusivamente de Deus. A igreja do Senhor é formada por um povo exclusivamente de Deus. Um povo seu especial, zeloso de boas obras. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença, para sermos
irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Forte, hein, meus irmãos? A palavra do Senhor, olha aí, como o Senhor separa. Ele separa, meus irmãos. Glória a Deus, os dele. Vamos lá continuar para nós entender. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, é dito que somos gerações eleitas, o sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aí, foi assim que ele me levantou. Presta atenção, meus irmãos. Eu vou ler mais uma vez. Quando a serva fala que o Senhor me levantou para falar dele, e às vezes tem pessoa que não acredita, né, meus irmãos? Pois eu vou falar para você mais uma vez o que está fazendo concordância com a minha chamada. Olha aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. É dito que somos gerações eleitas, sacerdócios real, nações santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele salvou, escolheu, preparou e enviou para a sua maravilhosa obra. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, forte, hein? Quando a serva fala que quando o Senhor chama, é porque Ele quer abençoar, meus irmãos. Olha aqui, Ele se responsabiliza, meus irmãos, entendeu? Vamos continuar para nós entender. Enoque fez a diferença em sua geração, porque andava com Deus. Olha aqui, vou repetir. Enoque fez a diferença em sua geração, porque andava com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22 até o 24, Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. Josué fazia a diferença em qualquer Josué fazia a diferença em qualquer ambiente em que vivesse, porque era um homem sábio e ajudava, era um homem sábio e ajuizado. Vou repetir. José fazia a diferença em qualquer ambiente em que viesse, porque era um homem sábio e ajuizado, que tinha o Espírito de Deus, e o Senhor era com ele. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, forte, hein? Gênesis capítulo 39, versículo 1 até o 23. Glória a Deus. Samuel fez a diferença em sua geração, porque era um homem honesto e ninguém tinha do que acusar. Samuel capítulo 1, versículo 12. Samuel primeiro,
1 Samuel, capítulo 12, versículo 1 até o 5. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1 até o 5. Glória a Deus, aleluia. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele fez a diferença em sua herança, em sua geração. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele fez a diferença em sua geração. Glória a Deus, aleluia, que forte, hein, meus irmãos? Daniel fez a diferença em sua geração corrupta na Babilônia, porque ele tinha nos seus corações o propósito bem definido de servir somente ao seu Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram na sociedade em que viveram. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Olha aí que forte. Eu vou repetir. Daniel fez a diferença em suas gerações, corrupta na Babilônia, porque ele tinha no seu coração o propósito bem diferente, bem definido, de servir somente ao seu Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram na sociedade em que viveram. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Olha aí que forte, meus irmãos. O Senhor testemunhou o que esses homens fizeram. Daniel, Noé e Jó. Eles são testemunho de Deus. Glória a Deus, aleluia. O próprio Jesus falou isso. Olha que forte. Vamos para a conclusão da palavra, para os meus irmãos entenderem. É o resumo. Um certo pastor nos contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que apesar de pisarem na lama, não mancham suas penas. Estas permanecem brancas, calçados com os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Poderemos caminhar neste mundo sem nos contaminar com ele. Efésios capítulo 6, versículo 15. Por isso, o Senhor sempre exige que o seu povo seja diferente no mundo. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o 18. Olha aí, até aqui. Meus irmãos, entenderam a palavra gloriosa do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu? Que forte que o Senhor nos escolhe, nos levanta para o seu evangelho. Ele faz diferença dos que servem dos que não servem. Não é a minha boca que está falando, é a palavra de Deus que está falando.
Ele testemunhou Daniel, Noé e Jó. São testemunhos nos evangelhos do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então o Senhor está trazendo esta palavra para que nós venhamos despertar, entender, ter sabedoria e inteligência. Não podemos ficar enganados. A palavra de Deus na Bíblia é surreal. Esta palavra aqui é surreal, é da Bíblia. É da Bíblia. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então vamos seguir o que Deus traz aos nossos corações. Então, meus irmãos, presta atenção, o privilégio que o Senhor trouxe aos meus irmãos. Esse canal Adorador Jesus Deus é Fiel, com a palavra surreal, com o louvor e com a oração. Porque Ele quer que os meus irmãos venham ficar conectados com Ele, meditando, e para os meus irmãos ter sabedoria. A palavra do Senhor fala que nós erramos por falta de sabedoria da palavra do Senhor. Mas quando nós estamos conectados na palavra, não tem como dar errado. É uma faculdade de nosso Senhor Jesus Cristo, gratuitamente, um divisor de água para mim. Eu acredito que seja para você também, em nome de Jesus. Meus irmãos, entendeu? E em cima desta palavra eu faço um convite para você, que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente, todo o meu coração. Eu entendi a palavra. Eu confesso com a minha boca. O Senhor é meu único, suficiente Salvador. Eu confesso. A partir de hoje, o Senhor será meu único e suficiente Salvador. Para você que ainda não confessou. Salva-me, minha casa e minha família. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. Deus já vai, para começar a tirar esse fardo pesado, te dar o dele que é leve. O Espírito Santo vai te abraçar. Você vai sentir um refrigério na alma, mas você tem que confessar com todo amor, com todo carinho. Não por coisas materiais, por você entender que Ele é suficiente na sua vida. O resto das coisas Ele acrescenta. Glória a Deus, aleluia. Para começar, você tem que fazer isso. Aqui a palavra está falando que Ele faz diferença dos que servem e os que não servem. Então vem para Ele. Venha ser diferente. Glória a Deus, aleluia. Para você que saiu da presença do Senhor, eu não sei o porquê, o motivo, você sabe, o Senhor também sabe. Às vezes por você não ter entendido, não ter... Hoje você entendeu. Volte, Ele está te chamando para a videira, para a rocha. Volta, filho, volta, filha. Eu já estou nas portas batendo. Volta. Volta a ter a comunhão com Ele. Volta a colocar Ele em primeiro lugar no seu coração. Volta para o teu primeiro amor. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Volta, nasce de novo. Vem viver de novo. Perdoa, pede perdão dos seus pecados para o Senhor. E perdoa alguém que um dia que te fez o mal. Perdoe. Perdoe para o Senhor curar essas feridas malignas. Porque através desse ódio, dessa raiva, desse rancor, as pessoas ficam com o corpo doente, machucado, por dentro. Vira feridas malignas, por falta de perdão, de perdoar. Jesus perdoou, nós não somos melhor do que Ele. Perdoe também. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. A palavra de Deus fala que quando uma pessoa te dá um tapa na cara, você dá outra face. Pastora, mas eu vou dar minha cara para ele bater? Não. É para quando a palavra fala, é tipo uma parábola. Quando uma pessoa te machuca, te ofende, você não revida. Você não revida. Vai para o teu juiz, seu advogado, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora a Ele e apresenta. Ele é juiz e advogado do céu e da terra. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Seja abençoado. Seja visitado pelo poder de Deus. Deixa o seu like. Você está permitindo outras pessoas assistir
esse mesmo conteúdo aí e o YouTube vai enviar para essas pessoas que se interessaram, quando você deixa o seu like. Você que é inscrito, gratidão. Muito obrigada. Estou em oração pela sua vida. Você que não se inscreveu, se inscreva. Ande conosco. A palavra é surreal. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.